Vamos ver então os gols do jogo que acabou agora há pouco. E daqui a pouquinho o Osmar Garrafa, o Alexandre Silvestre vão entrar de lá da Vila Belmiro. Vamos ver os gols. 3-2 para o time do Santos. Estava 3-0. 3 gols do Copete. Vamos lá, os 3 gols marcados. Esse gol foi no finzinho do primeiro tempo. Falha do Renan, né? O Renan rebateu para dentro do gol. Ele, na hora que a bola é chutada, ela bate no joelho dele. O Copete quis mostrar que ele estava uma queimadura e tal. E aí foi cartão amarelo, né? Olha lá, ele se queimou tudo aí. Panela de pressão, Flávio. Diz que foi um acidente doméstico. Aí no segundo tempo, de novo, o Santos tinha um contra-ataque, que é a maneira como infelizmente o Santos está jogando agora, que era tão bonito ver jogar assim no ano passado, mas com contra-ataque à disposição, 2-0, gol de cabeça do Copete. Aí foi bem, né? Começou no contrapé do Renan. Aí não tinha jeito. Contra-ataque rápido do Santos, 2-0 no comecinho do segundo tempo. E aí o São Paulo tinha que sair para o jogo e o Santos jogava como ele queria. Que eu lamento muito que eu gostava do outro Santos. Mas de qualquer forma, para o jogo de hoje funcionou bem. E aí veio o terceiro gol, de novo o gol do Copete. Inspiradíssimo Copete. Ele pega a bola cruzada do lado esquerdo e faz um belo gol. E aí o Santos praticamente tinha resolvido. Foi a jogada do Jean Mota e o complemento dele. Aí teve esse pênalti, que o Lucas Prato deslocou o Vanderlei, mas a bola bateu na trave. E o São Paulo começou então a esboçar uma reação. O Lucas Prato, que tem sido um jogador que realmente está lutando. Esse não dá para reclamar dele, não. São Paulo continuou atacando, estava 3-0 e conseguiu descontar. Shailon. Fazendo 3-1. Aí o rebote do Vanderlei e o Shailon fez o gol. 3-1. E ainda deu tempo do São Paulo fazer o segundo gol e assustar o time do Santos, né? Porque 3-0 está resolvido. Aí de repente sai o segundo gol do São Paulo e como é o nome do rapaz? Arboleda? Arboleda. É porque o São Paulo, cada semana, agora o Arboleda fez um gol capaz de já ser vendido essa semana. Cada semana semana que vem já tem outro. Cada semana chega diferente. Então o Arboleda estreou hoje, mas eu não sei se ele joga quinta-feira, que é capaz de já ser negociado. Então o Arboleda fez 3-2 e assim terminou interessado nele, né? Deve ter um time do México interessado nele. Já tem, né? Com certeza. Bom, o Rodrigo Caio, que praticamente está fechado com o Zenit, jogou hoje, mas já deve ir embora. E aí, Inácio, como é que você tem visto isso tudo que está acontecendo com o seu time? Isso o quê? Olha que fase. Quando você liga sexta-feira, mesa redonda, e vê o Chico Lang e fala assim, nossa, o Chico Lang falou o quê? 3-1 para o São Paulo, 3-1 para o São Paulo. Vai ser o atestado de óbito do Rogério Ceni. Quando você começa a acreditar nisso daqui, é porque a fase está ruim. O que falar? Se eu falasse para você, o São Paulo virou uma... mestre Alberto, São Paulo virou uma clínica de aborto, né? Aborto de sonhos, de projetos. Os jogadores mal são lançados no São Paulo, são vendidos. Acho que você também, Flávio, né? Independente, tem muitas pessoas, aliás, um beijo para a Panela Tricolor, que é um grupo de WhatsApp que eu faço parte, tudo. Claro, pessoas gostam, não gostam do Rogério, pessoas acreditavam, pessoas não acreditavam. Mas falar para você que eu fiquei decepcionado ou surpreso, eu acho que não seria a palavra correta, porque decepção e surpresa deveriam ser consequências de alguma expectativa que seria depositada numa filosofia, vamos dizer assim, que é a palavra da moda no futebol, né? Da maneira que o São Paulo vem sendo administrado. Eu vou contar para vocês uma coisa, em primeira mão, assim. Uma fonte minha, um grande amigo, quase um irmão para mim, digamos assim. Ele conversou, o Rogério foi para os Estados Unidos, né? Ele conversou com o Rogério antes de ir. E o Rogério revelou para ele que depois do jogo do Flamengo, um jogador que foi indicado por ele, não vou falar o nome, não vou ser incauto, né? Esse jogador foi pego no banheiro do vestiário do Rio de Janeiro, ligando para o Leco e detonando o Rogério. Sabe o que significa isso? Falta de apoio. Porque trouxeram o Rogério no momento que interessava, né? Porque o presidente falou que não foi por causa do Rogério que ganhou. Sabe qual foi? Eu busquei isso daqui. Foram menos de 20 votos, Chico. 10% que dividiu o Leco do Pimenta. E achar que esses 10% não foram o Rogério?
Então trouxeram na hora que interessava e rifaram na hora que também interessava. Esse é o retrato do São Paulo. Esse jogador, eu não vou também revelar o nome, eu só vou dar as iniciais, pelo que estão falando, né? Eu não vi a história, mas o que estão falando, as iniciais dele, Cícero. As iniciais do nome dele. É o que se fala aí. Não sei se aconteceu ou não a história, mas as iniciais Cícero, né? Agora, Miller, e aí, hein? Tem jeito isso? 19º lugar. São Paulo corre risco real de rebaixamento? Sem ou dúvida daqui a pouco se ajeita? Sem dúvida nenhuma. E outra coisa, eu não contratava o Dorival Júnior. O Dorival Júnior é um bom treinador. Não que ele não seja um bom treinador. Mas, para o momento, um Leão seria até melhor. Você acha que a coisa tá largada? Que é mais duro, né? Porque o Dorival derrubaram ele no Santos agora. Eu te contei aquela história, né? O Cueva ganhou um salário, pediu aumento, não recebeu aumento. O Wellington Ney veio ganhando mais que ele e ele tirou o pé. Na verdade é essa, entendeu? Então, o que o Nazi falou é bem verdade. Depois que o Leco ganhou a eleição, para ele ficou conveniente. Se eu mandar embora, é porque eu mandei embora o novato que eu apostei e não deu certo. Para ele estava conveniente. A justificativa estava na ponta da língua dele. Entendeu? Um clube que tem a tradição que tem o São Paulo, o nome que tem o São Paulo, está na zona de rebaixamento. De março para cá, a folha de pagamento do São Paulo de 8 milhões passou para 10 milhões. Um clube de Série A, que tem 10 milhões a folha de pagamento, já com encargos e tudo, não pode ficar numa situação dessa, né? Então, acho que o São Paulo, a maior culpa é da diretoria. O presidente coloca um diretor lá. São Paulo deve 23 milhões, já com juros, né? GPM. 23 milhões para o Pinotti. Então ele comprou o cargo de diretor. Pelo Centurion. Não entende nada de futebol e está fazendo o que está fazendo. Lembra que eu falei para você? Eu não sou contra vender. Eu sou contra as contratações que o São Paulo fez. Com exceção do Lucas Prato e do Jusilei, que são bons jogadores. São jogadores, assim, de nível mesmo. Agora o resto, Flávio, são jogadores medianos. O Pinotti está fazendo só besteira na frente do São Paulo. Ele deve estar pensando, se eu vender por 10, 20, quer dizer, a dívida minha é 23, que o São Paulo me deve, quer dizer, então dá para me receber o dinheiro lá na frente. Então acho que não se faz futebol dessa maneira, Flávio. Infelizmente, o nosso querido tricolor está numa situação dessa por culpa do seu Leco e por culpa do seu Pinotti, que para mim, eles não sabem nem se a bola é redonda. Olha, vamos para a Vila falar do ganhador. Boa noite, Osmar Garrafa, com o técnico Levi Coupe. Boa noite, Flávio. É isso. O técnico Levi Coupe gentilmente atende a reportagem da TV Gazeta, do Mesa Redonda, depois de uma vitória importante, né? A quarta sob seu comando, em 8 partidas, com pouco tempo para treinar. E o que parecia ser tranquilo com 3-0 e o São Paulo ainda perdendo um pênalti, acabou o jogo espremido, né, Levi? Boa noite, obrigado pela participação conosco no Mesa Redonda. Valeu, boa noite. Boa noite, um abração pro Flávio. O Miller está no programa, é isso? Um abração também. Saudades, tá? Saudades. O grande Miller, grande jogador. Nossa, eu agradeço a oportunidade de nós termos trabalhado juntos, né? Tivemos bons momentos também. E o Flávio, né? Eu também, faz muito tempo que eu não converso, mas é uma das pessoas que eu admiro também na imprensa brasileira. O jogo que acabou apertado, acabou espremido, Levi, mas uma vitória importante, né? Quanto ao jogo, eu achei muito equilibrado. O jogo não se desenhou assim por 3-0. Sabe, não era bem o que eu estava correndo no jogo, 3-0. Mas o 3-2 ficou mais, sabe, um pouco mais justo, assim, um pouco. Mas foi uma vitória merecida também, né? Tivemos bons momentos e momentos ainda de instabilidade. Então, nós precisamos melhorar disso que nós partimos agora para conquistar um dos 3 títulos. Jogando o que nós estamos jogando agora, nós vamos sofrer. Nós vamos ter que ter um upgrade, nós vamos ter que subir um pouquinho mais de produção, mas isso é possível, porque o elenco é legal e eu acho que é possível subir a nossa produtividade também. Ô Flávio, com essa vitória, o Santos chegou a 20 pontos, ele entra novamente no G4, está na 4ª colocação e, claro, tem 2 compromissos importantes e fora. Pega o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte no meio de semana e depois o Vasco da Gama no final de semana no Rio de Janeiro. O Levira está conosco aqui, gentilmente atendendo a reportagem do Mesa Redonda. Flávio. Com o Levi Coupe, prazer enorme falar com você, meu amigo. Muito legal. Sabe que você é uma pessoa que tem uma grande admiração. E as suas declarações, olha, 3-0 estava demais. 3-2, mas os poucos fazem isso. Levi é um cara de um caráter diferente, um cara especial. Levi,
O Santos do ano passado, do Dorival Júnior, era um time agressivo. A cara do Santos, fala, o DNA do Santos é um time agressivo. A gente tem visto o Santos esse ano, nos últimos jogos, dando mais a bola para o adversário e trabalhando contra-ataque, que não é muito o jeito que você gosta de jogar. Vamos ter o Santos voltando à característica original ou você vai trabalhar nesse começo dessa maneira? Eu acho que sim, Flávio, porque é o que eu falei. A gente precisa subir de produção para atingir a primeira posição num dos 3 campeonatos que nós estamos disputando. Então, realmente o time vai ter que ser um pouco mais agressivo, controlar ainda o sistema defensivo. Acho que a gente tem um percentual para melhorar no conjunto. Nesse conjunto que eu devo repetir, porque 9, 10 jogadores, 8, 9 jogadores devem permanecer sempre. Aí você consegue dar uma sustentabilidade ou crescer um pouco a produtividade. Então, eu acho que dentro desse aspecto nós temos um horizonte legal ainda pela frente, dá para crescer, temos bons jogadores e precisamos melhorar realmente em alguns detalhes. O Alberto Helena quer fazer uma saudação e uma pergunta ao Levi Coupe. A saudação é eterna, né? Uma figura maravilhosa, divertida, inteligente. Grande, Alberto Helena, grande. Então, eu queria saber como é que você pretende aproveitar o Nilmar, se é que ele vai ter condições de jogar, né? Alberto, você praticamente, pela tua experiência, tá? Você praticamente quase respondeu. É isso, o Nilmar vai ter que fazer um período, seria praticamente uma pré-temporada, tá? É um período de preparação. Quanto tempo mais ou menos esse espaço mínimo, uma ideia que você tem? Fisicamente, podemos dizer assim, em torno de 30 e poucos dias. Tá? Com o trabalho que ele já está fazendo diário, ele fica lá o dia inteiro. Então, se ele realmente se recuperar, atingir um nível de competitividade que é necessário no futebol de hoje em dia, não resta a menor dúvida de que, tecnicamente, cara, é um cara que todo mundo gosta, entende? É um cara que pode quebrar o galho numa situação muito difícil. Então é isso, não há muito o que comentar nesse momento, sabe? Então a gente está dando todo o apoio para ele, para recuperá-lo. E depois nós vamos ter que decidir. O Miller, o Levi fez uma saudação a você e vocês trabalharam juntos. Sim. Só pergunta para o Olha, Levi. Eu estou muito feliz, Flávio, de estar revendo o meu parceiro, o Levi Coupe. Ele tem o auxiliar dele, o Mater, que é uma excelente pessoa, que sempre foi um escudeiro do Levi. O Levi, Flávio, ele sempre é um treinador que sempre jogou para frente. Olha, eu conheço poucos treinadores, Flávio, que eu trabalhei, que tem caráter e qualidade. O Levi une essas duas qualidades. Ele tem muito caráter, é uma pessoa sincera com os jogadores e é um grandíssimo treinador. Ele sempre jogou para frente com 3 atacantes. O Levi, há 20 anos atrás, ele fazia isso. Então, o Santos jogar ofensivamente como jogou hoje não é novidade. O Levi é um excelente treinador. Eu tenho certeza que ele vai ter muito sucesso no Santos, porque a história do Levi Coupe é muito vitoriosa. E com certeza, Levi, eu espero que você repita isso no Santos, porque você é uma excelente pessoa, um grande treinador. Eu fiquei muito feliz em ter trabalhado com você lá no Cruzeiro e junto com o Mater também. Pois é, né? O Rabugento, o velho Mater, né? Ele está conosco aqui também. Ainda não sorriu, Miller, ainda não deu um sorriso aqui, mas é um cara realmente que tem um conhecimento muito grande, assim. E o Miller foi também cirúrgico, é isso. A gente tem um espaço grande para melhorar ainda. Nós temos ótimos jogadores, o elenco, eu gosto do elenco, mas ainda não temos aquele time brilhante que tínhamos, né? Eu me lembro com o Miller, mas a gente pode chegar lá. Chico, sua pergunta ao nosso querido Levi Coupe. Bom, boa noite, Levi Coupe. Quem está falando é o Chico Lang. Também gosto muito do seu trabalho, gosto muito da forma com que você administra o ego dos jogadores. Mais um grande. Obrigado, Levi. Agora, só uma coisinha que eu ia te perguntar. Como é que você encontrou o Santos? Valeu. O Santos tem um elenco muito bom, muito jovem, mas um pouco heterogêneo. Né? Heterogêneo no sentido de que alguns são mais religiosos que outros, e isso estava atrapalhando um pouco o trabalho do Dorival.
tem heterogêneo no sentido de que talvez dependesse um pouco mais do Renato, dependesse um pouco mais do Elano, dependesse um pouco mais do Ricardo Oliveira. E com você, a gente já percebe que o time está ganhando outra personalidade. Jogadores que estavam praticamente escondidos, estavam praticamente esquecidos, de repente voltam, fazem grandes jogadas, que nem foi o terceiro gol do Santos. O Vitor Bueno fez deu sei lá, um totozinho no meio das pernas do Buffarini e cruzou, fez uma jogada bonita, jogada individual, coisa que a gente não via os jogadores estão fazendo. O Buffarini. Buffarini. Então, Levi, eu quero saber de você, como é que você já chegou há tão pouco tempo, já está administrando esse problema da religião que estava incomodando um pouco, e está também fazendo com que os jogadores que estavam, vamos dizer assim, tímidos, se soltarem, né? Bom, Chico, eu encontrei o Santos da maneira como ele entende? Pelo que eu fiquei sabendo, é muito interessante, né? Porque você que muda de cidade, eu mudo muito, eu sou de Curitiba, imagina, é uma cidade completamente diferente. É uma fofocarada sem limite. Tá? Então, me proibiram de ir nas padarias, me proibiram de passar, porque só se fala em futebol. Tá? E o pior é isso, todo mundo entende. Esse que é o problema, todo mundo entende. Então, é assim mesmo que funciona a cidade de Santos. Mas eles são muito aproximados com o clube. Então, é uma coisa engraçada, você não tem por onde sair. Ontem estava perdido de carro, cada me perguntava para onde ir, todo mundo falava, vamos ganhar amanhã. Agora pega a direita. Eu estava perdido, mas é muito interessante isso em Santos. Eles vivem o clube, tá? Mas é muito próximo. Então é um time, comentário. Dentro do clube também tem muita gente envolvida assim dentro do clube. Então tem muitos conselhos e, sabe, as pessoas, todo mundo quer ajudar, quer participar de uma forma ou de outra. É um clube diferente, assim. É muito interessante, mas eu estou procurando me adaptar, né? Porque eu, de tantas viagens que eu fiz, fui para tantos lugares, eu estou morando agora em Santos. Né? Eu preciso me adaptar à cidade, né? Mas eu estou curtindo. Encarar aquela bermuda, o chinelão, né? Eu estou curtindo, praia, eu estou curtindo um pouco. Eu me perco ainda, mas eu estou curtindo porque é muito interessante. E todo mundo entende. Todo mundo entende de futebol. Então eu tenho que ouvir todo mundo. Legal. Nazi, você quer fazer uma pergunta pro... Sim. Levi, abraço. Você é tão experiente, técnico, já treinou São Paulo. Tem um cantor aí também. Dizem, né? Tá começando a carreira, tudo. Cara, você é o único cara que eu invejo nesse programa. Você é o único cara que eu invejo. Eu não queria ser nada, eu só queria ser cantor. O salário de técnico tá melhor, viu, Levi? Não tem nem voz, não tá boa, né? Não tem nem voz, imagina. Levi, eu vou fazer uma piada. Você, tão experiente, passou pelo São Paulo, por tantos clubes. Quando a diretoria não aposta no projeto, na filosofia, o técnico sempre vai levir culpe. Sacou a trocadilho? Sim. Será que eu entendi bem? Pode repetir, Flávio, por gentileza? Dê uma olhadinha no nosso retorno aqui. Ô, Levi, eu fiz uma brincadeira. Você é muito experiente e se a diretoria não aposta no técnico, o técnico sempre vai levir culpe. É sobre apoio... Vai levar a culpa. Traduz, Garrafa. Quanto é importante para o profissional de futebol? Como assim? Que apoio? Um apoio geral. Como mesmo. Assim, que apoio do trabalho. É um trocadilho. Não tem apoio. O técnico não tem apoio, o técnico não tem resultado. Mas você teve uma situação, né, Levi, lá no próprio Fluminense, que expôs isso daí, não foi? Foi uma situação no Fluminense. Não, a situação era uma situação política, né, que vai acontecer também com o Santos agora.
né? Nós teremos eleições, o Santos vai ter eleições. O que acontece? Todo mundo se movimenta. Tem gente querendo entrar, tem gente querendo permanecer, e isso é natural que cause qualquer problema dentro do campo, dentro do Santos. Ele se torna, então é difícil de administrar. Então, mas eu faço futebol, eu sou técnico de futebol. Eu tomo as decisões de futebol. Eu não quero me envolver com política absolutamente. Porque também eu sou um brasileiro, eu não dou um palpite certo. Tá? Já votei na situação, votei na oposição, não acerto uma. Tá? Então todo mundo dá palpite errado no futebol. Então, sabe, eu quero ficar só como técnico e procurar, sabe, fazer o melhor possível e marcar meu nome, porque trabalhar num time como o Santos realmente é um glamour, né, cara? É um negócio assim. Pô, tive a oportunidade de falar até com o Pelé. Olha, realmente, isso aí não tem preço. Tá? Então, estou feliz da vida, mas tem muita coisa pela frente ainda. É isso, Flávio. Agradecendo aqui, então, o técnico do Santos, Levir Coupe. Parabéns pela vitória e é um Santos aí com o DNA ofensivo. É isso que a torcida tanto quer, Levir. Muito obrigado. Gente, desculpe eu não poder falar muito bem, mas eu quero mandar um abração para todos vocês. Foi muito legal participar. Espero que a gente possa se encontrar com mais calma aí. Um abraço também. Valeu, nós te esperamos aqui, hein, Levir? Saudade de você, te esperamos aqui no Mesa, tá legal? E vamos pro outro lado. Alexandre Silvestre, São Paulo. Estamos aqui no encerramento da entrevista coletiva. Dá licença, companheiro. Muito obrigado. Na base do improviso. Obrigado, viu, Pintado, assessoria do São Paulo. Que balanço você faz do jogo, cara? Mais uma derrota. São Paulo não vence há 7 rodadas, não ganhou ainda fora de casa no Campeonato Brasileiro. 19º lugar. E a situação muito dramática para o time que não está acostumado a essa posição na tabela. Primeiro é um momento, né, ruim, né? O campeonato não acabou ainda. Claro que existe uma preocupação com os pés no chão, a gente tem que estar muito atento ao que vem pela frente. Não é fácil, a gente sabe disso, ainda mais um campeonato como é o Campeonato Brasileiro. Mas não é em nenhum momento a gente, no desespero, vai conseguir resolver alguma coisa. Quem tem um pouco de experiência no futebol acaba vendo, principalmente, já respondendo a tua pergunta no jogo de hoje, o São Paulo tem condições, sim. Hoje teve condições. Você notou coisas positivas no jogo de hoje? Eu achei que teve um primeiro tempo dentro do que a gente planejou. Acho que nos faltou um pouquinho de qualidade nesse último passe. Acho que no segundo o Santos se aproveitou também de erros nossos. Mas eu repito, assim como terminou o jogo, acho que um empate a gente poderia ter levado. Quer dizer, a reação do time no segundo tempo também conta positivamente para vocês. E como é que o Dorival vai receber esse elenco? Técnica, tática e principalmente na questão emocional, Pintado. Bom, primeiro, sem dúvida que o Dorival, com a experiência que tem, o profissional vencedor que já tem uma receita para a gente iniciar essa reação, né? É claro que não vai encontrar uma equipe feliz, é claro que não vai encontrar uma situação cômoda, mas não vai encontrar ninguém de braços cruzados. Eu acho que isso é muito importante para você caminhar para essa reação. Então, Dorival sabe muito bem, repito, pelo profissional que tem condições de reverter esse momento e terminar o campeonato em uma situação melhor. Obrigado, Pintado. Vai lá que o ônibus está esperando. Muito obrigado, Juca, Felipe, amigos aqui da assessoria de imprensa do São Paulo. O Tricolor tem um clássico, digamos assim, na próxima quinta-feira no Morumbi. O jogo é às 7, Juca? 7h30, acho que é 7h30 da noite, São Paulo e Atlético Goianiense. O penúltimo colocado, o Tricolor Paulista, contra o lanterninha da competição. O zagueiro Aderlan do Valência deve ser anunciado nas próximas horas como reforço do São Paulo por empréstimo. E o Dorival Júnior, o novo professor, se apresenta amanhã ao meio-dia no CT da Barra Funda, meio-dia e 30, depois comanda o primeiro treinamento do São Paulo Futebol Clube. O Juca me confirma aqui com um sinalzinho que o jogo São Paulo e Atlético no Morumbi às 7 da noite, na próxima quinta-feira. Fica de positivo, portanto, a despeito da derrota de hoje, a reação do São Paulo no segundo tempo e um primeiro tempo em que o São Paulo conseguiu bater de frente com o Santos, jogou bem, mas vacilou no finalzinho, depois vacilou no
reinício do jogo, acabou apanhando de 3-0, depois buscou, diminuiu, teve um pênalti desperdiçado pelo Prato, 3-2 placar final, São Paulo em maus lençóis. Meus amigos, um abraço especial para o Nazi, nosso amigo de grupo Panela Tricolor. Um abraço aí, pessoal. Eles começam a aparecer. Meu caro Valmir Cruz, é claro que eu não vou te pedir até eticamente para falar de situações, né, de clubes. Você tem o seu clube que está muito bem, mas você já viveu todo tipo de situação. Normalmente o treinador chega porque a coisa está feia, está complicada. O São Paulo está em 19º lugar. É uma situação realmente muito rara, muito difícil de acontecer, se é que já aconteceu. Como é para um treinador, para os profissionais pegarem um grupo que obviamente está abatido e tal, como é que começa esse trabalho? É psicológico? Eu acho que sim, a principal parte hoje é a parte psicológica. O Miller falou muito bem, né, a respeito do Leão, que é um treinador que chega, dá aquele choque no elenco, balança mesmo a roseira para ver quem é que fica em pé, quem não está seguro cai, né? Então eu acho que a parte psicológica influencia bastante, porque os resultados não aparecendo, o jogador vai caindo de rendimento, ele não acredita mais, ele perde a confiança que ele realmente consegue fazer aquilo. Então o treinador ele precisa rever algumas coisas e colocar o time no trilho, principalmente no aspecto psicológico, passar confiança para os atletas, né? Mudar um pouquinho o ambiente para que eles possam reagir. Se não tiver reação, infelizmente, a coisa continua como está. O aspecto psicológico, ele acaba tendo influência até no aspecto físico? Muito, muito. Né? Tanto na parte positiva como na parte negativa. Existem alguns atletas que o rendimento dele cai bastante, às vezes que ele vai jogar um jogo importante, uma final de um mundial, e ele sente tanta responsabilidade que ele acaba não rendendo. Né? Ele fica muito abaixo. E tem atletas que podem jogar com uma pessoa ou 100 mil ali que para ele não tem problema nenhum, que ele continua mantendo o alto nível do rendimento dele e vai sempre em frente. Vamos dar um exemplo desse aqui, por exemplo, o Jô. O Jô é um cara assim, pelo menos passa essa impressão. Acho que o Jô, ele, pela experiência que ele teve de vida, né, que ele foi muito criticado anteriormente, porque ele não estava nem aí com nada, saía, ia para a noite, fazia tudo aquilo lá. Ele acabou juntando tudo aquilo lá e fazendo daquela parte negativa uma parte positiva. Né? O Arana é um outro atleta que pode ter 100 mil, 120 mil. Arana? Ele não tem problema nenhum, não liga, ele joga o futebol dele. E qual a sua opinião sobre a psicologia aplicada no dia a dia do futebol? Eu acho assim, a psicologia ela é muito importante num trabalho de médio e longo prazo. Né? Porque normalmente os clubes eles vão atrás de um psicólogo ou de um motivador numa fase que está ruim. E é difícil você tirar com um estalar de dedos a equipe. Tem que ter um acompanhamento. Isso, uma coisa mais a médio e longo prazo. E até, se possível, na base, né?